Olá, estamos começando mais um programa Mais Paulínia. Eu sou o professor William Rodrigues. E eu sou a professora Jana Magalhães. Olá, e a primeira notícia que vamos abordar hoje é uma denúncia que chegou até a gente sobre a condenação da secretária de Educação de Paulínia num processo trabalhista. E nós vamos abordar também a respeito de denúncias e ações que pairam sobre a educação e sobre a sua gestão nesse momento. Janaína, parece que as coisas não estão bem para a secretária de Educação, né? É mesmo, William? O que aconteceu? Nós aqui verificamos, Janaína, que num processo, a atual secretária de Paulínia, a senhora Márcia Elizabeth Scarassati, Escaraçate. eita, Vicentim, ela foi condenada pela Justiça do Trabalho após o judiciário concluir que a ex-trabalhadora Maria Madalena Lima não pediu demissão, como sustentava a secretária no processo. Então veja bem, Janaína, a secretária tinha uma funcionária que trabalhava para ela, essa funcionária chamada Maria, e a dona Maria vai até a justiça dizendo: "Olha, eu não pedi demissão, tá errado na minha carteira de trabalho". William, então quer dizer, traduzindo, ela mentiu, né? Exato, é uma afirmação inverídica aqui no processo. Na decisão, o juiz destacou que o documento apresentado, como pedido de demissão pela dona Maria, sequer estava assinado, então não poderia surgir, como prova apresentada, tá. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, William. A secretária de Educação demitiu a funcionária dela e falou que ela pediu demissão? É isso? Exatamente. E essa funcionária vai até a Justiça do Trabalho, fala que a secretária agiu com extrema má-fé, que ela foi, coagida a fazer essa assinatura ou essa pretensa pedido de demissão, mas o que ficou provado é que essa demissão, esse pedido de demissão, por parte da própria, trabalhadora, não ocorreu. E a Márcia foi condenada, e ela teve que refazer o seu, processo de demissão. Então, vamos lá, ó. O que que ela foi condenada então? Ela declarou nulo o pedido de demissão que estava, lá acostado em seu processo. Ela reconheceu que a ruptura de contrato ocorreu por dispensa por parte da secretária, não a pedido da trabalhadora. Foi isso que aconteceu. Sendo também condenada ao pagamento das verbas trabalhistas, né, a retificação da carteira de trabalho e também os recolhimentos do FGTS, multa rescisória, devolução de valores descontados e demais obrigações previstas na legislação. Então é isso, né? Estamos trabalhando com uma secretária de Educação, como diz ela, que ela tem princípio moral, mentir. E o que a gente ensina em sala de aula como professor, o que que é a Janaína? Não minta pro coleguinha, né, é feio. Exatamente, o que a gente trabalha na Muito educação do município é não minta. Muito menos para uma trabalhadora, né. Olha aí, quando a gente vai ver a verba que ficou faltando, era R$ 1.200 mais ou menos, né. Para que isso, né? A gente fica pensando. E, obviamente, nós vamos abrir aqui o espaço para a secretária poder colocar a manifestação dela a respeito dessa decisão judicial, ela vai poder apresentar a sua versão também, mas o fato é que ela está condenada pela Justiça do Trabalho. E nós estamos falando isso, Janaína, porque isso não é um fato isolado. Hoje, sobre a secretária de Educação e sobre a Secretaria de Educação, recaem inúmeros processos judiciais, inúmeros procedimentos no Ministério Público e várias ações pelos órgãos de controle externo que a gente vai ver aqui, né, Janaína? A situação não está legal, definitivamente. Exatamente, William. Analisando todo o trabalho da secretária, inclusive ela fez lá uma live com o prefeito, em que houve comoção, onde ela jurou que ela não tiraria os professores da educação especial. Realmente ela não tirou os professores da educação especial. Porém, o que ela fez, William? Ela simplesmente retirou direitos desses professores, Janaína. Hoje nós temos no município professores de educação especial que sequer recebem a lei do 1/3 aplicado aos seus salários. O que que isso quer dizer? Que eles estão trabalhando como se fossem, uma outra categoria de trabalho, não aquela docente, né. Isso é muito grave também, já está denunciado. Então, quer dizer, que é prática da secretária de educação negar os direitos dos trabalhadores. Assim foi com a funcionária particular dela, assim ela reproduz com os professores do município. Então, olha só, ela está respondendo nesse momento ação civil pública por improbidade administrativa.
ela já tem uma ação civil pública também, aí apresentada pelo sindicato nesse sentido. Ela também tem procedimentos de fiscalização relacionadas às sucessivas cobranças que o Conselho Municipal de Educação tem feito a respeito do cumprimento da legislação educacional no município. E mais ainda, olha só, ela tem recomendações muito sérias, versando inclusive sobre a questão do dinheiro do Fundeb, né. Hoje tem uma ação civil pública que ela responde também aí como investigada nessa seara. Então, são diversas investigações, tanto pela justiça, quanto pelo Ministério Público e quanto pelo controle que a própria sociedade vem fazendo quanto ao seu trabalho, né. Então, Janaína, é esse o quadro. Hoje ela está sofrendo várias cobranças, né. Nós tivemos aí recentemente o caso das professoras de creche não reconhecida, como já reportamos na nossa última edição. Fora tudo isso, a grande reclamação da maioria dos professores é como as coisas chegam. Ela tem uma prática de ser uma secretária autoritária, de decisões de cima para baixo, contrariando a legislação no que tange à educação, como, por exemplo, uma educação democrática, que é isso que a gente acredita, né, William, enquanto professor, né? E não param por aí os problemas, Janaína. Tem problema também nas escolas, conveniadas do Proeb. Há Uhum. também uma investigação, uma ação civil pública nesse sentido, né. E parece que os problemas da educação não param, né. A cada dia que passa, surgem novos problemas, novas demandas, e parece que a educação de fato está entrando em colapso, né, Janaína. Sim, William. E aproveitando que a gente já está aqui falando sobre a educação do município, eu gostaria de salientar também que há planejamento. Eu gostaria agora de falar de planejamento. Nós, enquanto professores da rede, sabemos que para sermos professores, para a gente chegar e dar uma boa aula, a gente precisa de planejamento, coisa que não ocorre com a secretária de educação, com a secretaria de educação. Vejamos, atualmente as escolas passam por reformas com os alunos em sala de aula. Enquanto os professores estão dando aula, parece a faixa de Gaza. É nhé, brrr, pá, 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 pá. É assim que funciona as salas de aula. E é uma reclamação recorrente. Quando perguntado no grupo dos professores o que anda acontecendo, veja só quais são as reclamações, William, Pois com, não, vamos lá. com essa falta de planejamento. Jana, nas creches nem sempre a questão é a deteriorização, mas a falta de espaço. O piso está ok, a pintura também, mas não há espaço físico para tantas crianças, tampouco para as funcionárias. Os prédios são adaptados, não há uma sala por turma, as crianças não têm mobiliário próprio, pois tudo fica refém de caberem os colchões do sono. Não temos salas de aula, não temos uma sala adequada para as refeições das funcionárias. Comemos na lavanderia, dividindo o espaço com os produtos de limpezas. São prédios adaptados que não foram sendo ampliados conforme a população aumentou. Então, Ilha, é sobre isso que a gente fala, né? A gente está há anos no município, a gente sabe que a pasta da educação é a pasta que mais recebe dinheiro do orçamento. Atualmente estamos na casa de quase 800 milhões para a gente estar nessa situação aqui, William. As escolas estão em situações precarizadas, passando por reformas. As reformas são recorrentes. E é isso aí, Janaína. E para que fique claro aí para a população do que a gente está falando, nós recebemos fotos e vídeos de denúncia disso que você está apontando. Você vai ver aí agora, olha só, você está vendo aí, né, uma obra feita na escola Nelson Aranha. Isso que você está vendo na imagem aí, isso não é poeira, isso daí é tinta que está espirrando enquanto as crianças estão passando embaixo. Veja diversas fotos que a gente recebe aqui de sujeira, né. Aí segue aqui, a lista não para e é interminável. Lâmpadas e luminárias sem proteção, com risco de queda sobre as crianças. Portas sem trava de segurança que batem com o vento. O que mais, Janaína? Olha aqui as reclamações que os professores colocaram num grupo de professores, que foi levantada a questão, e aí eles se manifestaram livremente. Vou poupar o nome desses professores, até mesmo porque existe outra prática recorrente na Secretaria de Educação, que é, eh, A a perseguição, a perseguição, né. perseguição. Então, para que essas professoras não sejam punidas por expressarem o seu descontentamento, a gente vai preservar o nome dessas professoras. Aqui, ó.
falta de acessibilidade, descumprimento de normas dos bombeiros com rotas de fuga, por exemplo, falta de luz de emergência, lâmpadas luminárias sem proteção que evite queda das lâmpadas sobre as crianças e funcionários, portas sem travas de seguranças, rachaduras na paredes, todos quebrados, colocando as crianças em riscos, goteiras pela escola, todos os telhados em estados lastimáveis. Janaína, você vai ver aqui imagens de uma escola que a gente está falando, que é lá da IMF Maria Regina Matos e Moura, lá no Vida Nova. Vocês vão olhar aí, essa parede é essa parede, esse teto que está sendo mostrado aí, é de um corredor da escola. Olha o estado que está isso. Nós já vamos ver aí pelas imagens, nós já temos aí, olha, queda de parte do teto. Isso está ficando podre de tanta goteira que tem, né? A situação é de verdadeira calamidade, né? Isso, William. E isso é um reflexo de anos do mesmo tipo de gestão, que vem se estendendo lá da época do Caselato, que ficou muito tempo sem reforma dos prédios públicos. Inclusive, teve escola que não teve nem conserto. Ela foi simplesmente implodida, que foi o caso da EMEI José Pavan. Exatamente, né? Que a gente espera aí a construção de uma escola nova até agora. Mas a gente viu também aí, não fazendo justiça, não só referente ao governo Danilo, mas escolas que eram apenas pintadas por fora, né? Eu cito aqui o caso, por exemplo, da creche Anchieta. Ela ficou bonita por fora. Mas se você entra ali logo na recepção, você já vê ali a parede perdida em mofo, em bolor, né? Então, aquele esquema de maquiar as escolas, né? Ou agora a gente está vendo aí reformas junto com crianças, não é a situação mais adequada, né? Não, William. Para um governo precisa de planejamento e estamos lidando com vidas de crianças que correm riscos de ficarem doentes, aumenta o quadro de atestado, tanto das crianças quanto dos funcionários, porque realmente é uma prática insalubre. É de verdade, olha, só de ver essas imagens aí, a gente vai pôr mais uma vez, tá? Olha a nuvem de tinta enquanto as crianças estão tendo aula. Isso daí, para quem tem alergias, uma bomba, né, Janaína? Então fica aqui a nossa indignação e nosso registro. A gente volta a falar, o espaço aqui está aberto, a Secretaria de Educação vai ser instada a mandar, a responder aqui para a gente, e a gente vai fazer a colocação aí quanto à resposta da Secretaria de Educação. Exatamente. O nosso programa Mais Paulínia, além de denunciar e informar, a gente também procura meios de resolver, né, a situação. Por exemplo, os conselhos têm esse papel de controlar as políticas públicas, de verificar se elas estão sendo realizadas na normalidade. Então, Exatamente. Ô, Janaína, vamos lembrar aqui de um caso recente aqui, o ar-condicionado. Vamos falar um pouco sobre isso? vamos falar do ar-condicionado. Como é que tá? É verdade que já tem, todas as escolas de Paulínia já estão com ar-condicionado, Janaína? O William, o vereador José Soares, foi lá na escola, fez um vídeo, falou que o prefeito tinha cumprido com a promessa dele de que colocaria ar-condicionado nas escolas de Paulínia. Mas ele colocou para tirar foto, porque essa não é a realidade de todas as escolas do município. Ah, vai acontecer em longo prazo? Vai, mas ainda não aconteceu. Então, isso não pode ser divulgado como uma promessa cumprida do prefeito. Perfeito. E a gente sabe aí que temos a questão, né, da emergência climática, que parece que nos próximos meses vai voltar a ser tônica, né? As organizações aí responsáveis por previsões do clima já estão alertando, tá todo mundo aí falando do El Niño, então a gente vai ter um verão com temperaturas exacerbadas, né? E precisa isso estar tudo em ordem, né, Janaína? Eu lembro aqui um caso, na escola que eu já trabalhei também, que o ventilador só funcionava quando a gente desligava o disjuntor. Então estava com a ligação totalmente errada, né? E isso acontece. Acontece muito nas unidades, né? Fiação exposta. Então é todo um cuidado que a gente deve ter na educação, principalmente, e que a gente não vê atualmente na educação de Paulínia, né? Lembrando aqui, gente, as imagens foram fornecidas sob sigilo pra gente. A gente sabe que quem expõe a administração é perseguido, quem faz o puxa-saquismo é calcado a cargos maiores, né? E nós não vamos contribuir com isso aqui. Então, não adianta falar pra gente, vir aqui pedir quem foi que denunciou, que nós não vamos falar. Pai, que você quer saber como tá a escola do seu filho? Entra lá dentro e vai ver se isso é verdade ou não, tá?
Confira essas imagens aí, se isso está acontecendo na sua escola ou não está. A gente vai colocar o nome aí embaixo de cada escola e você cobre da gestão sobre essas melhorias, tá bom? Bom, e dando continuidade ao nosso programa, você pode aí estar se perguntando, né? Será que o programa Mais Paulínia vai falar só sobre coisas ruins do atual governo? Janaína, é isso? Então, William, parece que o nosso prefeito deu uma dentro. Nós estamos aqui falando agora de um programa muito legal que foi feito, anunciado recentemente. Nós estamos aqui falando do Paulínia Mais Verde, um programa que tem a intenção de plantar cerca de 16 mil árvores por ano na nossa cidade. Em momento de emergência climática, é disso que a gente está precisando, né, Janaína? Exatamente, William. E o programa também prevê um manejo de compostagem, cuidado com os jardins das cidades, Re- poda das árvores, revitalizar, né? Exatamente, aqui reativação do viveiro do Jardim Fortaleza, que era um grande fornecedor de mudas, né? Uhum. Então, olha aí um projeto que nós elogiamos. Então, quando tem que elogiar, nós elogiamos. E quando tiver que criticar, nós estaremos aqui apresentando as críticas. E parece que o casamento entre Duca Zelato e Danilo Barros encerrou. E a suspeita é de traição, William, traição! Pois é, Janaína, o que aparecia improvável aconteceu, né? O parecer aí sobre as contas do ex-prefeito Duca Zelato, referentes ao ano de 2022, e contam agora com um parecer desfavorável, da Comissão de Tributos e Orçamentos e Finanças da Câmara Municipal, né. Pois é, a Câmara Municipal, que aprovou a conta do ano de 2019, 2020, 2021, 2022, que essa conta de 2022 voltou para o TCE, que mandou justificar a aprovação da conta do Caselato, agora parece que vão reprovar mesmo. Nós ressaltamos, estamos falando de um grupo que estava todo mundo junto e misturado, né, Janaína. Um grupo passado do Duca Zelato que foi responsável pela eleição do atual prefeito Danilo Barros. E todos os vereadores da Câmara, 100%, foram eleitos nessa super coligação aí, né? Todos defendiam o ex-prefeito e a transição para o atual prefeito. O que está acontecendo nesse momento nos bastidores, Janaína? É que agora, né, que o Danilo Barros assumiu o poder, e os vereadores esqueceram do casamento passado entre ele e o Caselato. E agora o que que ele vai fazer? O que que eles vão fazer? Vão reprovar as contas e essa aliança vai ser encerrada. Então, olha só, esse parecer é muito pesado do Tribunal de Contas referente à conta de 2022. Essas contas aí apontavam pagamento de mais de 28 milhões em horas extras, né? Servidor que chegou a fazer mais de 185 horas extras num único mês, né? Por falha do controle. E lembrando, Janaína, a gente viu isso recentemente aqui, né? Uma No caso das denúncia. bolsas, né, William? Exatamente, isso gera improbidade. Gera reprovação das contas também. E eu gostaria de fazer aqui um comentário com a população. O que vocês têm que entender é que o legislativo municipal, ele tem como uma de suas funções fiscalizar o executivo. E, por exemplo, o que que aconteceu com as contas de 2019 a 2022 foram todas reprovadas por excesso de gastos. E, incrivelmente, os vereadores da cidade aprovaram. Como que foi a fala do Fábio Valadão mesmo para aprovação de uma conta que tinha sido reprovada, William? Então, Janaína, o que aconteceu? Que o vereador, que é também advogado, Fábio Valadão, ele aprovou as contas com o seguinte argumento: olha, eu sei que tem erros aqui, mas eu boto fé que vai melhorar para o ano seguinte. Como se isso justificasse uma aprovação de contas em cima de um parecer técnico de um tribunal de contas. Porque além desses problemas financeiros, foram apontados também problemas estruturais. Então a gente tem aí, olha, saúde com problemas estruturais na época, educação, patrimônio público, né? Falhas em escolas, sambódromo, teatro caindo aos pedaços. Tudo isso foi verificado pelo Tribunal de Contas, que chegou a fazer esse parecer aí desfavorável, né? E agora parece que só por questões políticas, né, partidárias nesse momento, por conta de um racha,
parece que essa reprovação vai acontecer agora, né? Então, quer dizer, os vereadores que deveriam ter reprovado as contas, ou pelo menos pedido justificativa e feito recomendações ao prefeito do Caselato à época, não, aprovaram, deram voto de confiança e continuou se repetindo o excesso de gastos com o dinheiro público. E agora, por um racha político, eles vão resolver reprovar as contas do Caselato. Exatamente. O parecer, então, do vereador Fábio Davan, que é aí, como você já disse, né? Ele é vice-presidente dessa comissão e ele é o redator. Ele indica a reprovação total das contas e o reconhecimento da gravidade das irregularidades das contas apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então parece que agora o vereador, do dia para a noite, usou colírio e conseguiu reconhecer a gravidade das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, que anteriormente ele tinha deixado de ver. Então, Janaína, isso pode ter consequências aí para o futuro político do ex-prefeito do Caselato. Caso as contas sejam reprovadas, ele pode perder os seus direitos políticos e ficar impedido de participar das eleições próximas, né? Enfim, o casamento acabou. É, fim. E, após o divórcio entre Duca Zelato e Danilo Barros, surgiu um vídeo polêmico onde o prefeito Danilo Barros, numa chuva, ele foi lá pro meio daquela aquela ponte de 280 milhões, fazer um vídeo para carimbar de que foi ele que fez. Mas, Janaína, a gente tem memória, a gente não esquece, né? De quem é esse projeto, né? Do seu padrinho político, Duca Zelato. Ele esqueceu de dizer isso. Ele esqueceu de falar que foi o ex-marido que teve ideia, né, William? Então, olha, tava frio, tava chovendo e tava de noite. A população de Paulínia pergunta: nossa, já pensou se ele tivesse toda essa disposição para ir lá no hospital a esse horário, para ir ver as ruas mal iluminadas que a gente tem, né? E que o povo tá pagando caro agora com a taxa de iluminação pública. Se tivesse essa disposição para corrigir os problemas das escolas, né? Que estão aí, como vocês já viram, caindo aos pedaços. Essa disposição toda a gente não vê a todo momento. Pois é, William. Fora os outros temas polêmicos que versam sobre a ponte, como, por exemplo, a ponte vai de lugar algum para lugar nenhum. Exatamente, muita gente questionando que é um valor extremamente grande por uma ponte mal projetada que não vai resolver o problema do trânsito de Paulínia. Fora os problemas ambientais, que parece que as medidas ambientais não foram cumpridas, né? Exatamente, né? Problemas muito sérios foram apontados. Essa obra chegou a ser paralisada por conta disso. Agora ela foi retomada, né? Mas a briga judicial continua sobre essa ponte. E você, população, você acha que essa ponte foi útil para a cidade de Paulínia? Você acha que 280 milhões foram bem empregados, que realmente vai fazer uma diferença na mobilidade urbana da cidade de Paulínia? Olha, e como a gente já afirmou antes, o programa Mais Paulínia não toma lado partidário nenhum. O que a gente tiver que criticar, a gente vai criticar. O que tiver que elogiar, a gente vai elogiar, independente do lado que faça a proposta, que seja boa ou ruim para a Paulínia, tá? Nós vamos falar agora de um projeto que tem tudo para dar certo em nossa cidade, né, Janaína? Hoje, Paulínia apresenta o projeto Casa Lar, um projeto de iniciativa da assistência social que tem como objetivo a proteção integral das crianças em situações de risco. Esse projeto consiste em casas residenciais situadas em bairros da cidade de Paulínia, com endereço sigiloso e que a rotina doméstica mais se aproxime com uma rotina familiar, para que essas crianças que já foram, né, preteridas de suas famílias, recebam a assistência do município. Olha aí que projeto importante, hein? Fica aqui os nossos elogios a essa iniciativa. E o programa Mais Paulínia chegou trazendo novidades para vocês. Faremos o lançamento de um novo quadro. Fala, William. Pois é, nesse novo quadro, Janaína, nós vamos analisar a atividade legislativa de todos os nossos vereadores. Vamos ver o que os 17 vereadores de nossa cidade andam fazendo em seu trabalho. Exatamente, William. Toda terça-feira existem as proposituras, entre elas estão indicações, projeto de leis, sugestões.
Será que o trabalho dos nossos vereadores está ocorrendo de forma adequada? Será que essas propostas são úteis de fato para a nossa cidade? Lembrando aqui, Janaína, não faz muito tempo que a gente teve aqui em nossa cidade projetos de lei, para não dizer ridículos, né? Que não agregavam nada para a população. Você lembra disso, Janaína? Sim, a liderança do município anda propondo o seguinte projeto: o Dia do Pastel. Que relevância esse dia do pastel tem para nós, cidadãos? Pois é, então, teve dia do skate, teve dia do sei aquilo, dia do sei aquilo Dia do outro. patins. Pois é, nós vamos aqui trazer, Janaína, uma novidade também, onde o nosso telespectador vai poder participar. Nós vamos fazer aqui o prêmio da pior propositura do ano de 2026. Exatamente. A gente vai ter o trabalho de conferir todas as proposituras e vamos abrir votação com vocês, telespectador, para que vocês votem qual a pior propositura. E iremos até a Câmara entregar esse prêmio. Se o vereador está fazendo um bom trabalho, está apresentando projetos pertinentes e úteis para a nossa cidade, nós vamos deixar aqui o parabéns. Mas se esse vereador está apresentando projetos ridículos, nós vamos expor aqui, né, Janaína? É isso aí. Então, população, telespectador, você que está nos assistindo, curta, compartilhe o Brazuca TV, o programa Mais Paulínia e participem das nossas enquetes que a gente vai abrir a votação. E tem mais, não é só o prêmio para pior propositura. Nós também vamos ter o prêmio, Janaína, do pior. Vereador do ano! Aquele que não fez quase nada, que só fez projetos inúteis, você vai poder votar e você vai poder apontar. Teremos também o prêmio do pior vereador do ano de 2026. É isso aí. Se você gostou, curta, compartilhe e nos segue nas redes sociais. Participe, que isso vai ser muito polêmico.